Olá! Se você está assistindo essa aula, é porque provavelmente você já passou horas estudando física, química e matemática e mesmo assim ainda continua errando muitos exercícios. A boa notícia é que não é a sua inteligência, não é que você é burro. É muito provável que seja o método que você está usando. E hoje eu vou te mostrar um método simples e os principais erros de estudo para você começar a aprender. Se você estuda muitas horas por dia, você assiste videoaulas, se você faz as anotações e mesmo continua errando, geralmente o problema não é você. O problema não é o conteúdo, o problema é o método que você está usando. E os principais erros que um aluno pode cometer quando ele está estudando, é não ter um bom método. Então a primeira coisa que você tem que saber é que assistir uma aula não é estudar. Então, assistir uma outra pessoa falando não é, você não está aprendendo. Quando não tem alguém do teu lado te explicando, a gente geralmente entende. E a gente precisa de um passo a mais, que é entender quando a gente não está com alguém do lado. Então, estudar, o primeiro passo vai ser sempre assistir a aula. E aprender, você só vai aprender quando você conseguir fazer sozinho. Então, a boa notícia é que não tem por que você não dar conta sozinho se você está aprendendo. Não praticar o suficiente. Você estuda, exatas a gente não aprende só lendo, a gente precisa resolver exercício. E durante a resolução do exercício você vai descobrir o que você realmente entendeu, aonde que estão as suas dificuldades e quais conceitos você precisa revisar. Por isso, cada aula reserve um tempo para praticar. Cada vez que você está estudando, pega a lista de exercícios, pega os exercícios e tenta fazer sozinho. Bom, eu vou estudar para ensinar vocês o método do Freeman. Do Feynman. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Física, ele é brasileiro, e ele dizia que ele aprendia qualquer coisa seguindo esse único método. O primeiro método é estude, isso é, pegue o conteúdo que você quer aprender, assista videoaula, leia livros, e depois você vai escrever um resumo com as suas próprias palavras. O terceiro passo é explique este conteúdo em voz alta, como se estivesse explicando para uma criança. Se você identificar pontos onde você não conseguiu explicar para uma criança, volta na parte de estudo, revise esse conteúdo e explique novamente. Se você não consegue explicar de forma simples, provavelmente é porque você não entendeu ainda o assunto. Resumo próprio. Não adianta você pegar um resumo pronto e copiar. Isso não vai funcionar. O teu cérebro não dá importância para isso. O seu cérebro só vai dar importância quando você escreve com as suas próprias palavras. Isso é, você gasta um tempinho para entender as palavras. E uma coisa muito importante é tente evitar jargão científico. Palavras científicas muitas vezes vão confundir. Você vai achar que entendeu alguma coisa, mas não entendeu. Explicação oral. Um amigo, um familiar, você mesmo na frente do espelho, seu cachorro, seu gato, papagaio, isso não importa. O que importa? Quando você estiver explicando, você tem que explicar para uma criança de 5 anos. Uma criança de 5 anos tem que conseguir entender o que você está falando. Então, começa a explicar. Se você estiver usando muitas palavras científicas, pare e tente usar palavras do dia a dia. Se você não conseguir, sempre lembra de voltar. Agora vem um método que é muito importante, que é a prática. Então, olha só, por onde que eu começo? Porque esse é o principal motivo. A maioria dos alunos não sabe por onde começa. Você sempre vai começar pelo que o professor já fez. Por quê? Porque ali você tem o passo a passo. Aqui você vai ter um caminho para seguir. E esse caminho, ele é muito importante.
Porque ele vai te mostrar o que onde você não entendeu. Então você começa a tentar fazer sem olhar. Mas não tem problema se você parar em algum lugar e tentou, e olhou, deu uma olhada, entendeu o que o professor fez e vai para o próximo passo. Refaz os exercícios agora sem olhar. Faz mais uma vez. Então você fez uma vez ali olhando, agora a próxima tem que ser sem olhar. Na sequência, você vai procurar na lista de exercícios parecidos e vai ter de referência esses daqui. E você começou com os fáceis, procure as questões que são mais diretos e depois você vai ir aumentando a dificuldade. Uma boa lista de exercício, quando os professores fazem boas listas de exercício, eles começam pelos exercícios mais simples, aqueles que é mais direto do conteúdo. E na sequência eles vão colocando os mais difíceis, mudando alguma coisa e depois misturando com outros conceitos. Os erros mais comuns que um aluno comete, e a maior frequência deles são não ler a pergunta, não achar o que o exercício pergunta. Aqui está, geralmente, 70% dos erros está aqui. Erro de sinal. Então, quando faz, isso é muito importante, porque a soma e a subtração não tem jogo de sinal. Você só vai fazer mais e mais igual a mais, ou menos e menos igual a mais, menos e mais igual a menos, e mais e menos igual a menos, isso só é válido para multiplicação e divisões. Ele não é válido para mais nada. Não organizar os dados. Isso aqui é muito importante. O problema falou massa, você escreve massa igual. Ele falou velocidade, você escreve velocidade igual. E uma coisa muito importante é, se ele quer aceleração, você vai colocar a pergunta e deixar ela marcada, porque muitas vezes a pergunta não vai ser resolvida na primeira conta, ela vai ser resolvida em duas ou três contas depois. E aí já está ligado com esse aqui. Veja, se a pergunta é aceleração e você calculou a velocidade, você não pode responder velocidade, você tem que responder a aceleração. E não revisa. Muitas vezes o aluno fez tudo certo, mas errou um detalhezinho e não olhou o que ele estava fazendo. Não olhou o que ele estava fazendo. E aí o que acontece? Ele vai errar. Né? Então é muito, muito, muito importante isso aí. O estudante ativo, ele vai assistir a aula, vai resumir, vai explicar, vai resolver os exercícios, vai fazer revisão. Nos próximos módulos, a gente vai aplicar esse conteúdo, a gente vai aplicar. Isso é, no meu curso, eu tenho ali métodos de estudo, métodos para fazer prova e tudo que cai nos principais vestibulares. Seja matemática, seja física, seja química. Então, aqui na legenda, eu deixo o link para cada um dos cursos e também para o combo de todos eles. Também, se você achou que precisa de uma ajuda mais pessoal, tem a minha tutoria Premium. Como é que ela funciona? Você vai ter encontros semanais comigo, dependendo de cada aluno, a gente fazer um plano para ele. Depende muito do seu projeto de vida. E aí, a gente, em cima desse nosso plano, a gente vai definir quantos encontros semanais a gente vai ter. Os encontros têm de 1 a 1 hora e meia no máximo. E aí a gente faz ali, trabalha tanto com a parte teórica, com a parte prática, como eu vou acompanhando você resolver cada um dos exercícios, eu vou te ajudar pessoalmente ali estando do seu lado.
Muito obrigado.